Com certeza você já fez algum método de treinamento ou pelo menos já viu alguém fazendo. Os métodos de treino começaram a ficar mais conhecidos junto com o crescimento de pessoas praticando musculação. Mas o boom mesmo aqui no Brasil aconteceu principalmente com um aumento de vídeos sobre musculação na internet, lá pelos anos 2012 mais ou menos. E se você também é dessa época, aposto que vai lembrar de pelo menos um dos nomes que eu vou citar que começaram a fazer e propagar vídeos de maromba na internet, como Will The Chili, Léo Stronda, Felipe Franco da Forfeit Club, ou o próprio Sardinha, enfim, dentre outros nomes. Em meio a esses conteúdos, muitas pessoas passaram a acompanhar e querer introduzir em seu treino as dicas e métodos que viam nesses vídeos. E isso continua até hoje. O problema é que a maioria das pessoas começaram e ainda continuam a fazer isso, não só de maneira errada, mas sem estar preparadas. Afinal, elas veem vídeos de fisiculturistas treinando e usando métodos, porém não se dão conta de que a sua realidade física são totalmente diferentes da do fisiculturista, para querer fazer igual. É por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para você, explicando quais os métodos de treino mais utilizados, para que cada um deles servem e quando você pode utilizar eles. E aí galera, aqui é o treinador Gabriel e eu vou começar esse vídeo te explicando o que são os métodos de treino e por que utilizá-los. Os métodos de treino são manipulações de diferentes formas das variáveis de treinamento, sendo elas o tempo sob tensão do músculo, o número de repetições, tempo de descanso, a carga e alguns outros. Eles foram criados ao longo do tempo por treinadores e fisiculturistas para manipular os estímulos fisiológicos gerados pelo treino em busca de melhores resultados. Cada método manipula uma ou mais variáveis com foco em gerar um estímulo fisiológico diferente. Ou seja, tem momento que o método vai te ajudar a aumentar o volume de treino, em outros a carga e outros o tempo de contração do músculo. Ficou bem claro o que são e para que servem os métodos de treino, não é mesmo? Mas agora você deve estar querendo saber quais são os métodos mais utilizados e como usar cada um deles. Então se liga que eu vou te explicar agora. Os métodos mais usados na musculação são o Drop Set, o Biset, o Rest Pause, Cluster Set, a isometria e o método pirâmide. Eu vou começar falando do método Drop Set. Esse método consiste em realizar um número de repetições estipuladas até a falha e em sequência sem descanso, diminui de 20 a 50% da carga e fazer até a falha novamente. Após isso, conta-se uma série e descansa para repetir na próxima série. Esse método serve para quem tem pouco tempo para treinar e precisa manter um volume de treino alto, mas sempre que for possível é melhor fazer um exercício a mais do que usar um método, pois a carga que você fará sem um método vai ser maior, ou seja, é mais vantajoso. O método Biset, esse é muito simples, consiste em fazer um exercício, em seguida outro exercício sem descanso para a mesma musculatura, para só depois descansar. Use esse método também quando você tiver pouco tempo para treinar e não quer baixar o volume de treino. O problema é que sempre a carga de ambos os exercícios ficarão menores do que se você fizer eles separados. Por isso, melhor é fazer separados se você tiver tempo, se não, usa o método. No Rest Pause, deve-se fazer o exercício até a falha muscular. Em seguida, dá um descanso de 10 a 15 segundos. Novamente, fazer o exercício até a falha muscular, mantendo a mesma carga. Nesse aqui não reduz. Após isso, conta-se uma série e descansa normalmente. Caso seja um praticante muito avançado, é possível fazer mais de um Rest Pause por série. Novamente, o método ajudará a manter o volume de treino, mas a carga tende a baixar. Por isso, é melhor usar no fim do treino, quando já não seria mais possível usar cargas altas, podendo assim manter um volume de treino alto sem prejudicar a carga, que é importante para o treino. Cluster Set. Nesse método deve-se separar a série em blocos de repetições. Estipula-se uma quantidade fácil de 2 a 4 repetições sem chegar à falha, não pode deixar isso acontecer. Em seguida, descansa 20 segundos e repete o processo até chegar às repetições estipuladas. Por exemplo, vamos dizer que a ideia é fazer 3 vezes de 12. Para isso, cada série será separada em 4 blocos de 3 repetições sem falhar. Ficando assim, faz 3 repetições e descansa 20 segundos. Faz 3 repetições e descansa 20 segundos. Novamente faz 3 repetições e descansa 20 segundos. E por último, as últimas 3 repetições, descansando então o tempo normal de 1 a 3 minutos, concluindo uma série e repetindo até fechar 3 séries. Esse método é muito útil para te ajudar a melhorar a força em um exercício específico, pois não ir até a falha e dar descansos no meio te ajudará a recuperar partes do ATP, que é a fonte de energia principal do músculo, e por isso vai conseguir erguer mais carga. Recomendo que use esse método com exercícios multiarticulares, por exemplo, leg press, remadas, puxadas, supinhos, agachamentos, dentre outros. O método isometria. A isometria é um método que, diferente dos outros, pode ser usado até mesmo para iniciantes, tanto pela facilidade de fazer quanto pelo benefício. Deixando muitas pessoas tristes agora, a isometria não é o melhor método para hipertrofia, mas ele tem seu uso. A isometria é a melhor forma de melhorar a força
segura naquele ponto de contração que se está segurando. E para iniciantes, ajuda a melhorar a consciência de contração do músculo, entendendo qual músculo está trabalhando e como contrair bem ele. A isometria normalmente é usada no ponto de maior contração do músculo. Exemplo, lá na extensora seria quando você está com o joelho todo esticado, segurando lá em cima seria o ponto de maior contração. E para usar esse método existem algumas variações. Pode-se fazer a contração isométrica no meio, no final ou até no começo de cada série. Por exemplo, faz 6 repetições, segura 10 segundos em cima e em seguida faz mais 6 repetições. Ou, por exemplo, faz 12 repetições e segura 10 segundos no final da última. Ainda seria possível fazer outras variações, como segurar no meio e no fim da série, ou até mais. É possível fazer, para melhorar a consciência corporal, pico de contração, que é a isometria basicamente, que é quando, por exemplo, você faz um movimento, segura um segundo na posição e depois volta para fazer o movimento de novo. Então, cada repetição você segura um segundo de isometria. A gente chama isso de pico de contração. Recomendo que use a isometria quando precisar aumentar a sua força naquele ponto de contração específico, ou quando quiser melhorar a consciência de contração do músculo, ou aumentar o tempo sob tensão dele. E chegamos ao último método, o método pirâmide. Esse é um método de treino que eu mais gosto e ele, na verdade, é a base de quem é experiente em treinar, pois é algo que sempre fazemos. Consiste em diminuir o número de repetições a cada série e, em conjunto, aumentar o peso. Por exemplo, estipula-se um número de séries. Vamos usar 3. A ideia é começar com um número de repetições maiores. Vamos começar com 12. E para isso, usa-se uma carga para que se consiga fazer as 12, mas sem falhar na última repetição. Fechando a série, descanso normalmente. Na segunda série, deve-se diminuir as repetições para 10 e aumentar a carga de maneira que não chegue na falha novamente. Na terceira e última série, então, deve-se diminuir as repetições novamente para 8 e aumentar a carga novamente também. Como é a última série, pode até chegar na falha aqui e se desafiar em cargas bem altas. O intuito desse método é aumentar a força e as cargas que consegue usar no exercício, pois quanto mais carga, mais informação para o seu corpo gerar a hipertrofia, que é o que a gente tanto quer. Quando eu digo que quem é experiente faz isso, não como se fosse um método, é porque a base de um bom treinamento é a progressão de carga. Nunca se chega e já na primeira série vai pegar o maior peso e fazer bem. Uma, porque provavelmente não vai conseguir fazer, e outra porque pode até se lesionar. Tem sempre um processo de preparar o músculo, os tendões e principalmente a mente para a carga maior que você vai utilizar. Você precisa entender o peso que está usando e para onde mais consegue ir. E se fazer isso de uma vez, certamente fará abaixo do que poderia. A ideia da maioria desses métodos é levar a musculatura a um alto nível de fadiga, dano miofibrilar e o famoso pump, e é por isso que os fisiculturistas usam muito esses métodos. Além disso, é uma das maneiras de eles conseguirem aumentar o volume de treino. Pensem só, qualquer atleta de fisiculturismo sério consegue erguer facilmente 400, 500 quilos em um leg press. Por mais que ele tenha capacidade de aguentar esse peso, fazer isso sempre pode ser arriscado para as articulações e músculos, ainda mais nos períodos que está comendo menos. Por isso, muitas vezes, usar os métodos são uma alternativa de manter o seu nível de treinamento com menos riscos. Mas isso não significa que eles não vão treinar pesado. Eles sempre fazem isso, porém de maneira periodizada e organizada. Então, se você não é um praticante avançado, não faz sentido ficar fazendo métodos de treino o tempo todo. É muito mais válido buscar séries normais com cargas altas. E ainda existem outros métodos de treino que são menos utilizados, como o Triset, o FST7, o SST, enfim. Se vocês querem saber mais, deixem aqui nos comentários que eu não trouxe aqui, que a gente pode trazer em um próximo vídeo. Eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima.